Olá pessoal, nessa videoaula, dando continuidade aqui ao nosso curso de integrais, nós vamos estar mostrando aqui a definição do que é uma integral indefinida, né? Na verdade vai ser aqui para a gente uma notação de uma família de funções que tem uma determinada característica. Então vamos lá. Bom, essa videoaula, pessoal, nós vamos estar tratando basicamente de uma notação, né? Pela qual nós vamos chamar de integral indefinida, né? Então nós falamos nos vídeos anteriores da integral definida, é toda aquela relação que nós estabelecemos lá com o cálculo de áreas, mas a gente precisa estabelecer aqui uma notação para integral indefinida, né? Então, precisamos de uma notação conveniente para primitivas que torne fácil trabalhar com elas, né? Em virtude da relação dada pelo teorema fundamental entre primitivas e integrais, a notação, esse S esticado f de x dx, observe que aqui nessa notação eu não estou colocando os intervalos, tá? Porque isso aqui vai representar para a gente uma primitiva, ou o que eu vou estar chamando, né, uma primitiva de f, ou o que eu vou chamar de integral indefinida. Então, a integral indefinida de uma função f vai ser uma primitiva para ela. Ou seja, o que é essa primitiva? É uma função cuja derivada dá f. Bom, vamos explicar com um exemplo que fica melhor. Quando eu colocar aqui a integral, por exemplo, de x ao quadrado, que a gente trabalhou em vídeos anteriores, dx, isso significa que eu estou pegando uma função, nessa notação, observe que eu não coloquei os intervalos aqui, os limites do intervalo aqui, ó, esse limite de cá e o limite de cá, ó, eles não existem aqui, não estou colocando eles, tá? Então, essa notação vai representar uma função, então isso aqui vai representar uma função cuja derivada vai dar x ao quadrado. Então, como que é essa função? Essa função vai ser x ao cubo sobre 3. E observe que, na verdade, aqui, se eu colocar qualquer constante, quando eu derivar essa constante, vai dar zero, ok? Então, na verdade, isso aqui está representando uma função f de x, cuja derivada dá x ao quadrado. Ou seja, por que que nesse caso, essa integral indefinida, o que eu estou chamando de integral indefinida, é uma família de funções aqui, na verdade, né? Mas observe que quando eu derivo essa família de funções, quando eu tomar aqui a derivada, eu vou derivar o 3, ele vai cair para cá, como a gente já fez isso em outro vídeo, 3x quadrado, e aqui embaixo tem 3. A derivada da constante é zero, né? A derivada da constante é zero. Então isso aqui cancela, cancela, isso aqui deu zero, o resultado é x ao quadrado. Portanto, na verdade, isso aqui, pessoal, está representando uma família de funções. Observe que aqui são infinitas funções. Por quê? Porque todas essas funções, quando eu derivo elas, o resultado dá a função que está aqui dentro, que é x ao quadrado. Então, vou representar agora uma primitiva por essa notação, tá? Quando eu colocar o s esticado sem os intervalos, é porque eu estou buscando a função cuja derivada dá x ao quadrado. Tá? Observe que nesse caso, se eu colocar f de x igual a x ao cubo sobre 3 mais 2, essa é uma função cuja derivada dá x ao quadrado, correto? Você pegar, vai derivar isso aqui, vai dar x ao quadrado, a derivada de 2 é zero. Se você colocar f de x igual a x ao cubo sobre 3 mais 1, a derivada também vai dar zero. Desculpa, a derivada também vai dar x ao quadrado, porque a derivada da constante é zero. Se você colocar f de x igual a x ao cubo sobre 3 mais π, a derivada dessa função também vai dar x ao quadrado, porque quando você for derivar a parte que é constante, vai dar sempre zero. Então, na verdade, nessa notação aqui, nós vamos ter uma família de funções cuja derivada dá a função que está aqui dentro, ok? Então, agora a gente vai estar, é uma notação que nós estamos colocando e vamos estar chamando isso de integral indefinida. Então, o que é a integral indefinida? É uma família de funções cuja derivada dá a função que está aqui dentro do integrando, tá? Então, por exemplo, se eu peço para vocês qual é a integral indefinida de e elevado a x dx, o que, que nós estamos buscando? Nós estamos buscando uma família de funções cuja derivada dá a função e elevado a x. Agora a gente sabe que se a gente pegar ó, f de x igual a e elevado a x, e a gente for derivar essa função, a derivada da e elevado a x é a própria e elevado a x, né? Você lembra disso aqui do curso de derivadas. Então, a e elevado a x é uma função cuja derivada dela própria. Bom, então, uma primitiva ou uma integral indefinida de e elevado a x é a própria e elevado a x. Como sempre eu posso acrescentar aqui uma constante, porque a derivada da constante é zero, então, na verdade, a integral indefinida de e elevado a x será uma família de funções que vai ter essa cara. Pode ser e elevado a x mais 1, e elevado a x mais 100, e elevado a x mais 1000, não tem problema. Tá? Elevado a x menos 4, não tem problema. Agora, é claro que a forma mais simples é essa que eu pego de cá, né? Ou seja, quando eu pegar essa primeira parte aqui, essa é a parte mais simples. Então, quando eu pedir qual é uma primitiva para e elevado a x, me dê uma. Você é elevado a x, ela própria, porque quando eu derivo ela, dá ela, né? Se eu pedir a integral indefinida de e elevado a x, vai ser e elevado a x mais uma constante. Por quê? Porque quando você pegar essa parte aqui, ó, e elevado a x mais a constante, e você for derivar isso, você lembra o quê? Que a derivada da soma é
é a soma das derivadas, não é isso? Então você vai derivar a primeira parcela e vai derivar a segunda parcela. Quando você deriva e elevado a x, dá ela própria. Quando você deriva a constante, dá zero. Então sempre a derivada da constante é zero, então sempre essa constante vai aparecer aqui, tá ok? Então aqui vai dar o resultado de e elevado a x. Então é uma notação que nós estamos colocando aqui agora, pessoal. Quando eu coloco esse símbolo aqui, que é esse S esticado, que é o símbolo tradicional da integral, mas eu não coloco os intervalos, tá? Quando não aparece aqui os intervalozinhos, significa que essa integral é o que eu chamo de integral indefinida. E essa integral indefinida, ela não é um número. Ela não é um número. Ela é uma família de funções cuja derivada dá a função que está aqui dentro. Então vamos fazer a articulação aqui com o teorema fundamental do cálculo, só para a gente lembrar. Se eu pedisse aqui para você calcular a integral definida de 0 até 1 de e elevado a x dx, como é que você procede isso aqui usando o teorema fundamental do cálculo? Primeira coisa que você tem que fazer que é importante. Você tem que observar que e elevado a x é uma função contínua no intervalo de 0 a 1, porque o teorema fundamental do cálculo faz essa exigência, certo? Então, e elevado a x é uma função contínua no intervalo de 0 a 1. Isso significa, então, que eu preciso aqui de uma primitiva de e elevado a x. E uma primitiva de e elevado a x é e elevado a x mais k, mas a mais simples é e elevado a x, né? Então, isso aqui seria e elevado a x, com o x variando nesse caso, de 0 até 1. O resultado disso pelo teorema fundamental do cálculo é o quê? Você substitui 1 aqui, fica e elevado a 1, menos e elevado a 0. Isso vai dar e menos 1. E isso aqui, no final das contas, é um número, né? Então, qual é a diferença básica aqui dessas duas funções? Ó? Quando eu coloco os intervalos, o resultado é a integral indefinida, o resultado será um número, né? Quando eu não coloquei aqui os intervalos, o resultado é uma família de funções. Então, aqui você tem funções com que característica? As derivadas dessas funções dão a função aqui de dentro, dá a função aqui de dentro. Tá, ok? Quando você está trabalhando com a integral definida, né, o resultado vai ser um número, que pode ou não representar uma área, dependendo das discussões que nós já fizemos anteriormente, né? Então, basicamente, só para fechar assim, do ponto de vista mais geral essa aula, quando eu coloco aqui, usando o teorema fundamental do cálculo, a integral definida de a até b, de f de x dx, o resultado disso será eu colocar aqui uma integral indefinida de f de x dx, né? Lembrando que isso aqui representa uma função cuja derivada é da f de x, e isso aqui agora com o x variando de a até b. Então é isso que nesse caso aqui nós vamos estar a até b, o b aqui embaixo. Nós vamos estar brincando aqui com essa notação, ok? Então, para finalizar, a integral indefinida basicamente é isso, é uma família de funções cuja derivada dá a função que está aqui no integrando, né? E a integral indefinida, então, é uma família de funções, e a integral definida vai dar um número, né? É isso aí, eu espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo foi para explicar essa notação, porque nos próximos vídeos nós já vamos estar utilizando essas duas notações, então, para isso não confundir você, ok?